Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Bianca Falaschi do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Boas Práticas na Refrigeração Comercial com o nosso palestrante Leonardo Souza e com o apoio da Kedma Farsura. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em diferentes posições na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos as informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar, aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando o e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar esse webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Não se esqueça também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar esse webinar. Agora, passo a palavra para o Léo e a Kedma para que possam seguir com a apresentação. Boa tarde a todos. Me chamo Kedma Farsura, trabalho aqui no SAC técnico da Danfoss e vou ajudar o Léo na apresentação das perguntas ao final da apresentação do Léo. Léo, seja bem-vindo. Oi. Então, pessoal, só me apresentar. Meu nome é Leonardo Souza, sou instrutor de refrigeração, tem um tempinho já. Minha formação inicial é elétrica e hoje eu curso o 7º período de engenharia mecânica. E assim, eu fico muito grato a todo o pessoal da Danfoss. Espero que realmente a gente possa trocar aqui ótimas experiências. É claro que acaba que você não é o conhecedor de tudo, né? Embora você possa ser instrutor, estar na sala de aula, mas com certeza essa troca de experiência vai ser excepcional para cada um de nós e vocês também que vão estar assistindo. No finalzinho, a gente vai abrir aí talvez para algumas perguntas, para quem tiver alguma pergunta ou talvez queira fazer, né? Se caso conseguiu, então a Kedma também. A gente vai poder tirar dúvida de vocês. Pessoal, uma coisa que a gente sempre fala muito, especialmente para quem está na área da climatização, que é as boas práticas, né? E hoje a gente traz um pouquinho dessas boas práticas para uma área em que a gente trabalha com muito consumíveis, né? Ou que a gente consome. Por exemplo, toda vez que a gente pensar que a gente vai em um supermercado, em qualquer outra coisa que realmente tenha produtos que possam ser consumíveis, a gente vai estar falando um pouquinho da refrigeração comercial. E a Danfoss, nada mais, nada menos do que fabrica aí as melhores unidades condensadoras, né? De todas as partes do Brasil, e a gente sempre vai encontrar aí uma unidade condensadora da Danfoss. Então, se tem Danfoss, né, sabe que ele tem um produto que ele vai ser consumível e que você, assim como eu também, já consumiu algum produto. Então, é extremamente importante falar sobre as boas práticas, de modo aplicado também à refrigeração comercial. Mas antes, só para a gente poder passar alguns slides, claro que a gente vai desenvolver, vai ver em vários livros, né, site, talvez um termo que expresse realmente boas práticas. A gente sempre pensa assim que boas práticas, na verdade, ela é um conceito que a gente precisa ter. É aquele conceito que a gente pode levar e que deve levar para a vida inteira. É o conceito de sempre poder fazer tudo da melhor forma, da forma correta. Não vai adiantar nada, talvez nós tivermos excepcionais ferramentas, mas se não parte de mim, eu realmente realizar uma boa manutenção, um bom projeto. Então, parte muito do próprio técnico, do instalador, do engenheiro, essa questão das boas práticas, realizar, fazer.
discutir as boas práticas, quase que nada realmente acontece, né? Então, separei alguns tópicos aqui. É claro que não daria para a gente poder falar numa webinar todos as práticas, mas eu separei alguns elementos fundamentais aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre a questão das boas práticas, né? Vou só mudar aqui de slide e a gente vai vendo. Por exemplo, a gente observa aqui, ó, que a gente pode aplicar boas práticas em basicamente, se nós formos ver aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, quase uns 6 campos, né, em que a gente pode trabalhar um pouquinho. Por exemplo, pressão de condensação elevada, o que nós podemos realizar de boas práticas ou fazer de boas práticas que faça com que essa pressão de condensação ela trabalhe dentro do envelope do compressor, não seja uma pressão de condensação elevada. Por exemplo, a gente fala sobre retorno de líquido. O que nós podemos estar realizando para que o líquido jamais voltar para o compressor, né? Ou até mesmo nem sequer ter esse tipo de retorno. Uma outra coisa importante, umidade dentro do sistema. É muito comum, né? Talvez hoje a gente falar um pouquinho sobre a questão da própria umidade, como o grande mal assim que a gente pode falar num sistema de refrigeração de ar-condicionado, né? E também, como é que nós podemos posicionar as nossas unidades condensadoras, unidade condensadora da Danfoss? Será que é em qualquer lugar? Será que é de qualquer forma? Será que eu ponho assim, sem talvez uma viabilidade previamente? Então a gente pode se pensar. Brasagem, né, algo que é corriqueiro para o técnico, para fazer a união aí de tubulações. E também, pessoal, no finalzinho a gente vai debater um pouquinho sobre a questão da eletricidade. A eletricidade a gente sabe que é algo que a gente precisa ter o máximo de cuidado possível, uma vez que a gente não cuida aí, então, da parte elétrica, há a possibilidade, sim, de causar incêndio, e isso é o que nós não queremos realmente que venha acontecer. Legal? Então, nós vamos navegar aqui por alguns tópicos, fiquem à vontade também. E o primeiro aqui, pessoal, é quando a gente fala sobre aí a questão da pressão de condensação quando ela está muito elevada. Essa imagem que vocês estão vendo aí é apenas um exemplo, tá? Não é uma imagem que a gente tirou de uma unidade condensadora, é só um exemplo para que a gente possa entender o que pode talvez ocorrer com uma unidade condensadora caso a gente encontre aqui, ó. Se a gente for observar, do lado esquerdo tem uma unidade onde a gente pode considerar aqui um condensador, que do lado esquerdo tem um problema muito sério, que é muito corriqueiro a gente observar, e aí a unidade condensadora um tanto quanto sujo. Olha como é que está esse condensador. Está impregnado. A gente pode dizer que ele não passa nada, né? É muito difícil, talvez, ter. E do lado direito, a gente vai observar ali, ó, uma unidade já condensadora, um aletado, a gente pode dizer assim, já limpo. O que vai representar para o cliente, se a gente tem assim a mentalidade, o que vai representar para o cliente? Um grande consumo de energia. Por que esse consumo de energia? Na unidade condensadora, eu não vou ter troca de calor. Então, se eu não tenho essa troca de calor, claro, um dos fatores é minha pressão de condensação ela ficar elevada. Se eu não tenho essa troca lá no meu condensador, é claro que vai começar então a ter um efeito cascata em várias peças, em vários componentes da unidade condensadora para frente, até com que se retorne depois ao compressor. Então, observe só, né, que eu posso ter ali um alto consumo, e aí a gente fala sobre alto consumo de energia. Hoje a questão de quilowatts aí vai depender de cada estado, talvez de onde você more. O consumo do quilowatts realmente está um pouquinho alto. Então imagine, para o cliente, né, o alto consumo de energia por uma coisa que nós poderíamos deixar bem limpo, né? E isso a gente pode falar que são boas práticas. Então, se você está no local do Brasil, onde tem aí um local que tem muita sujeira, particulado, pó, sempre mantém aí a unidade condensadora limpa, né?
E isso faz com que a gente consiga prolongar aí a vida útil. E o que eu tenho mais aqui? Eu coloquei do lado direito, perda da capacidade da troca de calor lá na minha unidade condensadora e, por fim, também quebra mecânica. Então, assim, vai ser um efeito cascada dessa quebra mecânica. Eu vou ter problema na unidade condensadora e para frente até com que retorne no compressor. É claro que vou ter dispositivos que são dispositivos que irão me auxiliar a ter o máximo possível de cuidado com o compressor. Dispositivos que irão proteger o meu compressor. Por exemplo, como o meu pressostato de alta. Mas a ideia não é acionar o pressostato de alta. O pressostato de alta ele vai estar ali justamente para poder tomar uma ação caso aconteça isso. Mas, como a gente está falando aqui de boas práticas, é muito melhor que a gente possa, então, ter aí um local limpo. A gente sempre fala, né? Não é porque o ambiente, né, de repente esteja sujo, é que nós não vamos deixar nossas unidades, né, o produto do cliente limpo. Então, passa das boas práticas, sim. Nós fazemos aí de modo muito periódico a questão da própria limpeza da unidade condensadora. Legal? Pessoal, uma outra coisa também que eu separei para vocês aqui, o que pode fazer é que eu tenha aí uma pressão de condensação muito elevada, é quando tem o próprio ventilador em não funcionamento, em não conformidade. Por exemplo, eu tenho aí a queima do ventilador, ou o meu bobinado, a gente pode dizer assim. Talvez por um desgaste natural, talvez por um problema elétrico, um curto que aconteceu, uma falha elétrica. Lembrando que a unidade condensadora, o condensador, né, o compressor, ele vai armar juntamente com o próprio ventilador, se caso for aí on-off, mas na unidade condensadora da Danfoss. A gente viu aí na Febrava, a gente já tem uma tecnologia aí para controle de condensação. Mas eu falo assim, ventilador, ele precisa estar ali cumprindo com a função dele, porque eu vou ter um ar forçado. Eu preciso forçar esse ar, fazer com que esse meu fluido refrigerante, saindo da minha unidade condensadora, realmente troque o estado da matéria, né? Ele se torne aí de uma forma gasosa, no estado de vapor, né? Até se transformar no estado líquido. Mas o ventilador ele vai ter essa função. Então, uma das coisas, assim como vimos, né, num condensador sujo, é justamente um ventilador parado. Então, ventilador parado, a gente sabe que é um problema. E aqui o que a gente pode minimizar, mais uma vez, boas práticas, boa manutenção, né? A gente faz ali os apertos necessários, né? Confere valor de corrente, talvez até o valor de resistência do próprio ventilador. E isso, né, vai de unidade, local, mas é sempre bom nós pensarmos, né, que o ventilador também ele faz parte desse meu circuito e precisa ser cuidado também, assim como outros componentes. Legal? E a gente tem aqui também, uma elevada pressão de condensação, né, ou a pressão de condensação muito elevada, é uma recirculação de ar quente. Então, lembre-se, né, eu estou fazendo aquela troca, meu compressor está ali vibrando, fazendo a troca fazendo a minha compressão, o fluido refrigerante ele vai passar na minha unidade condensadora, ele vai trocar ali a matéria, quem irá fazer isso? O ventilador, mas nada vai funcionar se nós simplesmente pegarmos uma unidade condensadora e colocarmos no local completamente fechado. Eu preciso ter uma troca de ar. Sem essa troca de ar, observe aqui na minha imagem, né, no vídeo, ou no slide que está sendo apresentado a vocês, observe que eu tenho ali o ar, né, vamos colocar assim, a temperatura ambiente, ele faz essa ação de poder diminuir, então, essa temperatura lá do meu fluido refrigerante no meu condensador, só que por estar no local, no ambiente completamente fechado, esse meu ar quente ele irá sair e irá retornar para o ambiente que deveria ter essa troca, né? Nós vamos ver em slide à frente que a gente precisa ter um local específico, né? Não é porque, vou colocar essa unidade condensadora aqui que fica melhor. Será que esse ambiente, será que esse local onde a unidade condensadora vai ficar realmente é o local ideal para que eu possa posicionar a minha unidade condensadora? Será que eu estou assim meio que enclausurando essa unidade? Será que eu vou ter trocas de ar suficiente para que eu não tenha uma recirculação de ar? E essa recirculação de ar vai fazer sempre com que, de repente, até o meu pressostato venha armar uma coisa que não deveria, né? Somente, por nós colocarmos aí, princípios de boas práticas. Pessoal, unidade condensadora precisa estar limpa, meu ventilador com manutenção em dia, né? Eu preciso, assim, quando eu vou projetar, assim como vou instalar também,
preciso estar com a minha unidade num local adequado. São coisas simples, né? Talvez pareça assim, professor, mas é uma coisa muito simples, sim, mas a gente acaba que encontra em campo essa simplicidade não aplicável, né? Então a gente precisa ter essa consciência, sim, de que, olha, pequenas coisas irão fazer com que a gente gere realmente boas práticas. Legal? Então, somente é um tópico, né? A gente poderia, talvez, falar de vários outros assuntos que poderia fazer com que a minha condensação ela pudesse ficar elevada e por aí. Mas acho que, basicamente, essas três fortalecem, sim, aí esse gap que a gente precisa ter aí sobre boas práticas, especialmente com os cuidados que precisamos ter com as unidades condensadoras. Pessoal, uma outra coisa importante que a gente quer destacar aqui para vocês, tá? É a questão do retorno de líquido. Lembrando, o compressor não comprime líquido, né? Líquido não é comprimível, compressível. Então, preciso ter, sim, o cuidado necessário para que não haja nenhum retorno de líquido. Observe só que eu tenho algumas imagens aqui, como, por exemplo, a entrada de refrigerante líquido diretamente na sucção do compressor. Olha, talvez você vai fazer uma carga adicional de fluido refrigerante. É claro que nós vamos fazer isso de acordo com o manual, por balança, por massa, mas eu vou pôr líquido diretamente na sucção do compressor. Está entrando líquido na sucção, vai entrar líquido no compressor. E a gente não tem outra coisa a falar, se não ser a quebra dele, né? Então, cuidado que a gente precisa ter. Boas práticas, né? Olha, cuidado. Para onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou injetar o fluido refrigerante na forma líquida? Eu tenho um local específico para isso, lá no meu tanque. Então, é o cuidado, porque simplesmente por aplicar uma única boa prática, olha, imagine só, talvez o cliente comprou unidade da Danfoss, né? E ele vai instalar, talvez comprou um frigorífico, ou uma coisa assim, né? E aí naquele startup, e aí técnico ou instalador ele coloca fluido refrigerante no local não deveria, né? É claro, assim, a gente pode colocar sim fluido refrigerante na sucção, mas de forma correta, né? Não como a gente está vendo, porque senão acaba que acontece isso, né? Eu começo a deteriorar peça, excesso de refrigerante também, eu começo então a criar mais atrito do que deveria. Evaporador bloqueado por degelo, olha só, se eu tenho o meu evaporador lá no evaporador, começa a ter um bloqueio, eu não tenho essa troca. Agora, se aconteceu lá na minha unidade condensadora, a troca da matéria também ela precisa acontecer lá no meu evaporador. Então, se eu tenho um bloqueio, eu não vou ter essa troca. Se eu não tenho essa troca, não vai adiantar talvez muita coisa, não vai adiantar talvez nem mesmo um superaquecimento. Se tem esse bloqueio, vai migrar líquido para o compressor. E aí a gente está observando aí, ó, pistão, biela, pessoal, realmente quebra. Né? Eu abri recentemente uma unidade condensadora que migrou líquido e acaba que está completamente quebrado. Então, isso é o cuidado. E o que mais talvez a gente deve se preocupar é aí, ó, ausência do separador de líquido. Professor, mas a pressão de evaporação talvez um pouco mais baixa, um pouco mais alta, deve se colocar. A recomendação é sempre que se use, porque o separador de líquido irá auxiliar sim, a gente pode dizer, né? Que irá ser uma proteção a mais para o compressor. Mas talvez vai ficar... Não, é assim, são boas práticas, precisa realmente ter. A ausência do separador de líquido, né? Se porventura acontece que eu tenho um bloqueio, por exemplo, no próprio evaporador, aí e volte líquido, o separador de líquido ele vai cumprir a função dele. Então, esse líquido ele já não vai vir retornando direto para o meu compressor. Então, observe que são coisas pequenas que irão fazer. Lembre-se, que a questão das boas práticas é o conceito que eu vou ter daquilo que eu vou fazer e realizar da forma correta. Então, precisamos colocar? Sim, é preciso ter sempre o separador de líquido. Se a gente for levar para a galera que trabalha com ar-condicionado, vai estar lá o separador de líquido. Na refrigeração comercial, nós vamos precisar colocar também esse separador de líquido. Tá, pessoal? Uma coisa extremamente importante. Uma outra coisa aqui que é de suma importância quando a gente fala sobre aí o retorno de líquido, né? Vocês estão observando aí, ó, o selecionamento correto da válvula de expansão no seu orifício. A Danfoss, ela tem aí, se vocês estão observando do lado direito, ela tem o software justamente para isso,
para auxiliar você, técnico, na seleção correta da válvula de expansão e seu orifício, que é o Q-Selector. Então, para quem já fez o treinamento da Danfoss, o Selector, né, é um software justamente que eu consigo não somente fazer, calcular, né, saber exatamente qual é o correto, a válvula de expansão, mas eu consigo dimensionar com carga térmica, eu consigo dimensionar tubulação, eu consigo dimensionar vários componentes. Então, a gente não precisa ficar, talvez, criando situações, né? Basta somente nós aplicarmos aí boas práticas, né? O selecionamento correto vai fazer diferença. Então, é muito simples e fácil, né? A Danfoss tem, até mesmo no Danfoss e-Learning, tem explicações sobre como você pode selecionar aí a sua válvula de expansão, vai utilizar uma válvula de expansão eletrônica, a Danfoss também. Professor, mas eu quero migrar da válvula de expansão termostática para a válvula de expansão eletrônica. A Danfoss dá para selecionar isso no Q-Select? Dá para selecionar. Você tem essa seleção justa, né? E com orifício. Então, fez a carga certinha, depois da unidade, depois da carga, você consegue dimensionar tudo bonitinho, né? E aí ter aí os seus componentes de uma forma bem exata, correta. E assim, são boas práticas, né, pessoal? Do que a gente viu, né, e o que a gente está observando hoje, a gente já evoluiu bastante, mas ainda há campo para melhora, tá? Então, um daqueles pilares que a gente colocou é a questão aí do próprio retorno de líquido, legal? Então, assim, válvula de expansão termostática, Q-Selector, vou selecionar o orifício, o Q-Selector ajuda muito, tá? Nós dimensionarmos aí a válvula de expansão, legal? Então, vimos aqui alguns tópicos em que é bem simples nós aplicarmos, né? Não há muito mistério, mas lembrando sempre daquele conceito, né? Que parte da minha pessoa realizar o certo, da minha consciência como técnico, como instalador, fazer realmente aquilo que é correto, legal? Então, assim, é só sentar um pouquinho, parar, estudar, que você vai conseguir, sim, selecionar aí a válvula de expansão. No mais, a Danfoss tem aí treinamentos, né, na unidade da fábrica em Osasco, e você também irá aprender com mestres, né, da refrigeração a como fazer essa seleção. Mas só para a gente poder frisar, né, e deixar bem claro, cuidado com o retorno de líquido, alguns aspectos fundamentais. Lembre-se, por onde eu vou colocar o fluido refrigerante é um ponto, o excesso do fluido refrigerante é outro, a questão do próprio bloqueio do evaporador, a ausência do separador de líquido e também retorno de migração de líquido, selecionando então a válvula de expansão correta. Se nós tivermos isso e com boas práticas, a gente vai fazer com que o produto do cliente dure mais tempo e a gente consiga ter aí, ó, manutenção sempre em dia, que é o que mais nós desejamos, né? Vamos lá para um outro ponto, vamos seguir? Vou passar aqui o slide aqui, ó. E aí a gente fala um pouquinho sobre um causador também aí de grandes problemas em unidade condensadora, bem como também no sistema de refrigeração e ar-condicionado, por aí vai. Que aí são a umidade, né? Então a gente observa que umidade e refrigeração não combinam. Então, o que nós precisamos usar de boas práticas? Bom, aí sim vai entrar o nosso conceito que a gente está realmente mencionando aqui. Bom, agora vai ser com a utilização de ferramentas. Pessoal, é muito importante que todo instalador que vai trabalhar aí com refrigeração tenha uma bomba de vácuo, né? Que tenha um vacômetro e que tenha algo que possa estabilizar essa minha medição. Lembrando que essa questão da desidratação, vácuo, ele não é por tempo. Eu preciso medir, eu preciso mensurar isso. Como eu vou mensurar? O vacômetro ele vai mensurar. Quem é que vai criar isso? A minha bomba de vácuo. E eu preciso também fazer com que isso estabilize. Professor, se eu não tenho nenhuma dessas ferramentas, e agora? Meu amigo, agora não dá, né? Bom, eu preciso ter, então, uma mentalidade e vou ter agora a ferramental. Bomba de vácuo? Sim. Tá? Isso aí é fundamental. A bomba de vácuo, é claro que existe cálculos para isso, mas acho que não é muito aplicável, né? A gente talvez falar de cálculo para a capacidade
da bomba de vácuo para determinado tipo de circuito. Mas a boa prática eu sempre vou utilizar bomba de vácuo. A bomba de vácuo, ela é que vai criar essa minha depressão, vamos dizer assim, e vai fazer com que se retire isso. Pessoal, não é expurgar, eu não vou usar nenhum outro meio a não ser bomba de vácuo para isso. Então, é uma das ferramentas que o técnico já precisa ter, né? Se caso ele migre e venha para a refrigeração comercial, precisa ter. E muitos técnicos têm. Mas agora é o seguinte, olha, também não vai adiantar sua bomba de vácuo, você tá, né, ali a bomba de vácuo, mas ela também precisa estar em dia com a manutenção. Olha aí, mais uma boa prática. Minha bomba de vácuo, ela está em dia para que eu possa fazer um bom vácuo. Aí, será que eu troco o óleo? Será que eu cuido da manutenção? Eu vejo se tem cabo arrebentado, quebrado. A condição, então, da minha bomba de vácuo irá fazer com que eu tenha aí umidade, vamos dizer assim, zero, né? Porque não só ter uma bomba de vácuo, olha, tem uma bomba de vácuo da NASA. Ela faz vácuo por Wi-Fi. Não, mas será que eu tenho uma simples bomba e eu cuido? Né? Porque são ferramentas, são instrumentos, pessoal, são instrumentos que precisam de certo cuidado. Então, não é somente simplesmente pegar minha bomba de vácuo e colocar ela jogada em qualquer lugar, né? Se eu consigo mensurar, então esse instrumento ele precisa de tomar um certo cuidado. Assim como podemos dizer, talvez um multímetro que precisa ter todo mundo requer um certo cuidado, esses instrumentos também, a minha bomba de vácuo precisa ter aí, ó, o óleo trocado sempre, né, e tudo mais. E o meu vacômetro. Lembrando que o vacômetro, ele vai mensurar. Agora sim, se eu consigo retirar, como é que eu vou medir? O vacômetro. Então, preciso de um vacômetro para que eu possa mensurar exatamente o quanto é que eu estou, talvez, retirando ali de umidade no sistema, ou de qualquer outra coisa que possa, talvez, gases não condensáveis e por aí vai. Legal? Então, sim, precisa ter realmente um vacômetro e saber usar também. Colocar na escala certinha, né? Então, assim, existem vários modelos, várias marcas, né, de vacômetro. Se você tem um vacômetro, você já consegue mensurar. E eu preciso também estabilizar. Embora talvez eu possa ter feito ali, ó, uma pressão, né, com o próprio nitrogênio, para que eu possa, então, descobrir e saber se no ponto, talvez, de brasagem não tenha nenhum rompimento ou um vazamento. Quando eu estiver realmente fazendo o meu vácuo, e eu chegar naquelas casas em que a gente já tem ali, ó, já por boas práticas, a gente vai ver no próximo slide, eu vou precisar agora estabilizar, saber se exatamente esse meu sistema ele já chegou num local ideal. Lembrando que eu vou sempre pôr o meu vacômetro no ponto mais distante, a bomba de um lado, o vacômetro do outro, mas se caso não, preciso então fazer com que haja uma estabilização. Agora de quanto, professor? Vamos lá, vocês estão vendo aí, ó? Eu não sei se eu consigo ampliar um pouquinho mais esse meu slide. Não sei, Kedman, se consigo... Se o pessoal está enxergando bem, que as letras ficou bem pequenininha, né? Mas se a gente observar Acho aqui, que eu não pessoal... vou conseguir dar zoom, não, professor. Tá, sem problema. A gente consegue observar aqui... eu tenho umas linhas e umas colunas que mostram aí... A gente toma por base aí a própria água, né? Então, assim, se a gente for olhar, eu tenho valores aí em vermelho, valores em amarelo, valores em verde, nas linhas, né? Então, tenho linhas e colunas. Então, cada ponto desse daí, a gente vai observar que eu tenho uma temperatura e eu vou ter também aí um determinado valor em microns. Lembrando que a unidade aí que a gente vai usar em microns, né, irá nos auxiliar aí a tomar decisões, sabendo, né, do que nós estamos fazendo em relação aí ao sistema, se é que ele está bem desidratado e por aí vai. Pessoal, é o ideal que a gente sempre chegue aí em 500 microns, e isso vai garantir quase que 99,9%, se eu não me engano, acho que é 99,9% aí, de um sistema completamente meio que em vácuo, né? Vamos dizer assim.
que aí eu vou precisar, então, usar dos instrumentos para que eu possa estabilizar. Observe aí, ó, que esse slide eu realmente fiz questão de pôr, porque se a gente for observar as boas práticas, né, nós temos aí locais acadêmicos que mostram, né? Então, esse slide é realmente colocado aí justamente para que a gente possa entender aí, ó, eu tenho um valor de norma, mas é o que o fabricante realmente pede. E isso aí é um sistema de refrigeração que a gente pode tomar por aí por base, desde a linha doméstica, ar-condicionado, né, e por aí vai. Legal? Por que 500 micron, gente? Porque a gente garante que o sistema ele vai estar quase que, vamos dizer assim, faltando 0,00001, talvez 1% aí, para que possa estar 100%, né? Mas a gente garante aí, com 500 micron, que esse sistema realmente ele vai estar em vácuo. Mas desde que eu realmente tenha os componentes. E vamos só relembrar aqui alguns componentes. Lembre-se, eu preciso de uma bomba de vácuo com qualidade, eu preciso fazer manutenção nessa bomba, eu preciso ter um vacômetro para que isso realmente possa ser mensurado. Lembrando que vácuo não é realizado por tempo, mas eu preciso mensurar, e algo que eu possa estabilizar, legal? Lembrando sempre que eu vou sempre pôr o vacômetro no local onde vai ficar o oposto, o local mais distante, mas senão o vacômetro vai o válvula estabilizadora ele pode sim nos auxiliar, a esse caso talvez a gente não consiga, ou algo assim. E aí 500 microns, porque realmente a gente garante que o nosso sistema ele vai estar aí quase que 100%, né, vamos dizer assim, mas a gente tem a certeza que ele vai estar aí num processo agora de poder receber aí o fluido refrigerante na forma correta e tudo funcionar de modo perfeito. Legal? O próximo tópico aqui, pessoal, é o posicionamento. Olha só, a gente tem aqui as nossas unidades. Observe que, lembra talvez lá naquele slide onde mostrou aí que a gente talvez teria uma pressão de condensação muito elevada? Bom, justamente, é porque eu estou no local que vai fazer com que eu tenha uma recirculação de ar quente, isso não é legal. Como é que eu vou proceder? Vamos lá. A gente precisa, primeiro, localizar a unidade condensadora, saber aonde é que essa unidade condensadora ela vai ficar. Vai ficar exposto ao tempo? Não. Vai ficar no local, talvez, que não tenha circulação? Então, eu preciso, realmente, antes de instalar, ter essa visão. Então, preciso saber exatamente onde ela vai ficar. Será que o piso ele está nivelado? Será que o ambiente está livre de qualquer tipo de acúmulo de sujeira? Será que o local ele tem uma renovação de ar? Será que há o espaço adequado? Por exemplo, vou fazer manutenção. Será que eu vou ter um espaço necessário, suficiente, para que um técnico consiga ficar ali e fazer manutenção? Então, são coisas que a gente precisa, né? Eu observe só que esse meu lado direito, onde vocês estão observando aí, ó, esses meus pontilhados, é a entrada de ar. É a saída, perdão. Então, eu tenho aqui, ó, unidade condensadora, pegando o ar do meu local, do meu ambiente externo, né? A temperatura é ambiente. Agora, não tenho mais aquela recirculação de ar quente. Eu já tenho algo que vai fazer com que saia esse ar. Mas a questão, ó, sempre é, em qual lugar, onde é que essa unidade ela vai ficar posicionada? Em qual local? Isso a gente precisa cuidar. Ó, e falando sobre o acúmulo de sujeira, né? A gente sabe que as unidades condensadoras da Danfoss são fabricadas e vai para todo o Brasil, né? E a gente tem muito local que vai ter ambientes aí que vai ter grandes acúmulos de sujeira. Então, assim, ó, será que eu preciso até mesmo colocar algum telhado para que isso possa realmente estar ali, vamos dizer assim, para que não haja, né, talvez algum tipo de intempérie. Então, pessoal, é muito importante que a gente posicione as unidades condensadoras de modo correto. Tá? E isso é extremamente de grande valia. Ó, uma outra situação sobre posicionamento. Vamos supor que eu peguei, talvez, entre laje, não tenho, eu preciso, talvez, colocar uma saída induzida, talvez eu colocar um ventilador, porque senão vai acontecer, como a gente viu naquele slide anterior, essa recirculação de ar vai causar ali, ó, uma elevação da pressão de condensação, e aí, ó, por causa de um posicionamento. Talvez possa ficar ao ar livre. Talvez nessa primeira aqui, ó. Mas será que eu não conseguiria, de repente, colocar um telhado para que pudesse diminuir, então, até mesmo o tempo, né? Ele causa um certo desgaste. Será que eu não teria algo assim? Pessoal, isso não é
custo, né? Isso é um investimento. E a gente tem que pensar nessas boas práticas. Eu consigo depois fazer uma manutenção? Observe só nesse caso, como a gente está mencionando, a localização da unidade condensadora, ela vai fazer diferença. Vai fazer. Esse meu ventilador, ele vai fazer com que se retire esse ar quente e volte para o ambiente. E a unidade condensadora, por meio do meu ventilador, vai fazer essa troca com a temperatura ambiente. E ó, aí sim, nota 10. Parabéns se você trabalha dessa forma, viu? A gente fica muito contente. E se situações acontecerem assim, ó. Vamos lá, olha só. Tem uma unidade condensadora aqui. Eu tenho duas unidades, talvez uma em cima da outra. Eu vou precisar agora, talvez, de um espaço maior para que eu possa captar, então, esse meu ar vindo do ambiente externo, né? E eu observe nesse slide, diferente do outro, posso também, de repente, ter uma telha, algo assim. Mas, pessoal, eu preciso fazer com que esse meu ar quente, ele realmente saia. Eu vou precisar agora ter, talvez, o entre-telhas, alguma coisa assim, e fazer com que saia. Porque esse ar quente, ele tende a subir, né? Lembra-se, o ar quente, ele tende a subir. Então, se eu subo com esse ar quente, eu retiro essa minha recirculação de ar. E lembre-se, só por posicionar a minha unidade condensadora aí de uma forma correta, você já vai estar aplicando aí boas práticas, viu? Então, parabéns. Vamos colocar mais uma situação aqui, ó. Mais uma situação. Talvez eu não tenha telhas, talvez eu tenha entre lajes. E eu tenho agora as mesmas duas unidades condensadoras. Olha aí. E agora? Bom, eu vou precisar, talvez, de ter um espaço. Talvez vocês estão vendo ali, ó, um espaço para que esse meu ar ele saia. Ele vai entrar, né, ali da mesma forma. Agora, ele não vai ficar naquela minha recirculação e não vai passar entre telhas, mas eu tenho talvez um espaço aí, né? Eu tenho uma distância de 2 metros, talvez, de um ponto para outro, mas o espaço necessário e suficiente para que eu possa dissipar esse meu calor. E quem trabalha, então, com unidade condensadora da Danfoss sabe que a máquina funciona direitinho, né? Então, lembre-se, essa aba de retenção, ela pode impedir, né, de ter uma circulação. Esse meu, talvez, o ponto mais baixo. Então, eu preciso ter um espaço para que isso realmente tenha. E lembrando, né? Se for você que instalou, é você que vai fazer a manutenção. Então, você também vai precisar lembrar que eu instalei, mas eu vou fazer a própria manutenção. Então, preciso ter um local específico para que isso possa realmente acontecer, a minha manutenção da forma mais adequada. Então, vimos aqui, pessoal, que boas práticas, lembra-se, é aquele conceito que eu vou ter em relação à realização de um projeto, de uma manutenção, de uma conformidade, né? E a gente vai fazer com que o produto do cliente, ou que é consumível, lembre-se, todos nós somos clientes, todos nós vamos, talvez, no supermercado e comprar algo, e lá vai estar o que é consumível. E por detrás disso, nós temos milhares de equipamentos. E um deles é a unidade condensadora da Danfoss, que vai tocar, então, esse meu consumível. E vai deixar aí em perfeito estado, viu? Então, é extremamente importante. Agora, uma outra coisa. Vamos lá para mais um tópico. Para que a gente possa dar continuidade aqui. Pessoal, vai fazer brasagem? Ah, professor, mas será que eu preciso? Né? A gente se pergunta, será que eu preciso passar nitrogênio? Meu amigo, é uma necessidade de passar nitrogênio, professor? Mas é claro que sim. Observe só que na minha imagem eu tenho aqui 2 exemplos de tubulações em que, de um lado, eu não tenho a passagem desse meu nitrogênio. Então, se eu não tenho a passagem do meu nitrogênio, eu vou, então, causar aí, ó, minha tubulação, vou ter carepa, né? Vamos dizer assim, no linguajar. Eu vou ter um acúmulo de sujeira. E do lado direito ali, ó, a gente observa, né, com a passagem do nitrogênio. Então, esse fluxo do fluido refrigerante, esse fluxo do nitrogênio dentro da tubulação vai evitar com que eu tenha aí, ó, o que a gente chama de carepa, que são esses óxidos de cobre que vai ficar ali na minha tubulação. E aí é que tá. Na hora que eu estiver fazendo essa minha brasagem, vou precisar sim, né? A gente tem aí ferramental, né? A gente sabe que vocês possuem ferramental de primeira, de qualidade, né? Sabe que se tem
mas na hora, talvez, professor, mas é pesado, né? Eu vou precisar levar. Amigo, a gente vai precisar levar. Por quê? Uma vez que eu não faço, então, essa minha passagem do nitrogênio, eu deixo, então, esses meus óxidos de cobre aí dentro da tubulação. Quando o fluido filtrante ele circular, então, pelo meu sistema, ele vai desprender esse meus óxidos de cobre aí, essa minha carepa. E aí, no primeiro momento em que esse meu fluido passar por aí, e ele vai passar no orifício da válvula de expansão termostática e eletrônica. E aí você já sabe, né? Problema. Só, lembre-se, talvez pelas boas práticas. Então, eu preciso evitar fazer o máximo possível para que isso não aconteça. E sim passar nitrogênio. No momento que você estiver fazendo a brasagem, né, o nitrogênio ele precisa estar circulando. E depois com que esse meu nitrogênio, quando eu já tiver realizado essa minha brasagem, eu preciso ainda fazer com que essa temperatura venha diminuir, é claro, né, do outro lado, você está livre, diminuir para que eu não tenha nenhum tipo de ainda restante de contaminante passando por dentro da minha tubulação. Legal? Pessoal, boas práticas e realmente é algo que nós precisamos estar na veia, né? Isso aqui realmente é de extrema importância. Evitar o contato do fluxo aí, com decapante no interior das tubulações e tudo mais. E por último aqui, nós temos a questão dos componentes elétricos. Vamos lá. Preciso dimensionar, preciso fazer um certo balanceamento, eu preciso aplicar talvez os componentes. Lembre-se, eletricidade é realmente algo que nós não podemos, assim, hipótese nenhuma, né? Seja no ar-condicionado, na refrigeração comercial, na linha doméstica, na residência, a gente precisa ter o máximo de cuidado. E que boas práticas eu preciso ter? Vamos lá, eu tenho aqui uma imagem na parte de baixo, onde eu tenho terminais instalados, eu tenho aí uma qualidade do meu cabo, o dimensionamento correto, eu tenho um tagueamento correto, né? Eu preciso fazer sempre os ajustes, apertar, que às vezes a gente pensa assim, professor, mas apertar parafuso é uma coisa muito simples. É simples, mas são boas práticas, sabe por quê? Porque naquele ponto ali do parafuso, os elétrons eles estão circulando. Se os elétrons estão circulando, ali eu vou ter um certo atrito. Os elétrons vão estar circulando, vão ter um certo atrito. Se eu tenho um certo atrito, aquece. Se aquece, dilata. E com o tempo, esses meus parafusos eles vão começar a ficar frouxos. Então, o que eu preciso? Qual é a boa prática? Sempre, na hora da manutenção, faça os devidos apertos. Faça ali os devidos ajustes, né? Talvez meça ali, talvez o valor de corrente. Né? A manutenção preventiva ela previne sobre consequências desastrosas à frente, como a gente está vendo nessa imagem aí, Talvez um quadro elétrico. E, pessoal, pega fogo, professor? Pessoal, pega fogo, tá? É possível, se nós não fizermos uma limpeza, aperto de borne, aperto dos parafusos, aperto de disjuntor e tudo mais, acaba que pode-se chegar a ponto disso daí, Até o próprio dimensionamento do próprio disjuntor. Então, o balanceamento da rede, né, a aplicação adequada de proteções, a manutenção. Já trabalhei em manutenção, sou de campo também de manutenção, né? E a gente sabe o quanto é importante para que, no caso de vocês, talvez que tenham contratos, né, e precisam ali fazer manutenção, especialmente aí nas unidades condensadoras, é fazer as medições corretas. Na hora da manutenção, saber se está tudo certinho, né? Componente, parte elétrica, tubulação, para que a gente realmente aconteça. E deixa aí o produto, lembra-se assim, né, que a nossa satisfação é fazer com que o cliente fique satisfeito e que a gente tenha retorno zero de problemas. As unidades condensadoras da Danfoss, eu visitei a Danfoss em Osasco ano passado e eu vi como realmente o cuidado que eles têm na fabricação, né? Então, a gente precisa manter um padrão quando essa unidade ela estiver em campo. Porque, assim, se eu tenho uma unidade condensadora funcionando, né, onde eu tenho ali o coração, que a gente pode dizer ali que é o compressor do meu sistema, tudo funcionando, gente, a gente vai ter aí um ativo, que a gente costuma sempre mencionar, né? Um ativo sempre rodando, um ativo
com que o cliente realmente gere realmente valor para os técnicos, né? Então, assim, ó, na questão da eletricidade, por favor, né, mantenham sempre aí tudo em dia, tudo conforme, para que a gente possa realmente ter aí uma manutenção adequada. E lembrando, sempre que as boas práticas, ela parte da minha mentalidade em fazer sempre o que é correto. Talvez mesmo quando não tiver ninguém, mas eu vou sempre aplicar ali ó, o conceito que eu aprendi, mesmo, né, talvez com ferramentas específicas, outras não tanto, mas isso parte muito de cada um de nós. Se continuarmos assim, né, praticando sempre boas práticas, sempre fazendo o nosso melhor, deixando as máquinas rodando tudo certinho, ó, a gente vai estar aí de parabéns. Legal? E eu acho que finalizou, né? O slide aqui. Opa, acho que eu passei sem querer. Desculpa. Oi, Kedma. Olá, professor, tudo bem? Temos Tudo várias ótimo. perguntas aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu começar com a primeira, ó. Na hora de fazer a conexão com os cabos, qual a melhor opção? Terminar ou estanhar o cabo e conectar? Boa pergunta. Aí mais na parte elétrica, né? Então, o ideal é que a gente use os terminais, né? Terminal elétrico, eu consigo ter um aperto, vamos dizer assim, uma pressão entre o terminal, o parafuso, o borne lá, né? Com esse meu terminal. Até porque ali eu vou ter um certo contato. Então, se eu tenho contato, né, eu diminuo então aí a questão. Não porque eu estanhar, isso não aconteça, né? Mas com o tempo, né, tudo vai depender também da forma como eu vou estanhar. Mas com o tempo, se caso eu não souber exatamente estanhar, né, a forma, né, então acaba que esse contato ele se perde. Então aí o legal é que a gente possa ter terminais bem conectados. Assim, ó, os terminais de acordo também com a espessura do cabo, né? Também a gente não vai querer usar um tamanho de um terminal com um cabo maior, né? Ou simplesmente decapar, tirar ali talvez uns pedacinhos, né? E querer colocar ali o terminal. Ali, o terminal tem que ser de acordo com a bitola ali do cabo que vai ser utilizado, né? Uhum. Vamos lá. Mais uma pergunta. Ó. Já vi muitos técnicos que não utilizam fluxo positivo de nitrogênio durante a abrasagem e fazem limpeza no sistema após toda a abrasagem. Dessa forma, continua com óxido de cobre? Se você põe nitrogênio, no caso seria, você vai colocar nitrogênio para você poder fazer um teste de estanqueidade, para você saber exatamente onde você tem um ponto de rompimento, né? Se caso, sim, na hora da abrasagem você estiver passando fluxo de nitrogênio nesse exato momento, é claro que é sempre a outra extremidade, ela precisa estar aberta para fazer com que isso saia. E lembrando, né, pessoal, por favor, né? Assim, a gente vai ter alguns componentes que eles vão ser soldados, colocados por último. Mas não vejo, assim, uma limpeza, a menos que, né, você realmente queira fazer uma limpeza, de repente passar algum tipo de produto, aí é que tá, né? Você vai colocar um produto agora ali para depois fazer vácuo. Então há todo cuidado, né? Mas eu acho que só o nitrogênio passando, eu acho que já elimina bastante problema, né? De repente pode ser isso o caso, né? A eliminação de problemas. Mas acho que só o nitrogênio já é o suficiente. Assim, aí é questão também até do próprio técnico em saber se é uma instalação nova ou é uma instalação que ele vai, de repente, trocar um compressor. Aí isso vai variar de situação a situação. Né? Vou fazer uma troca de compressor, então vou precisar ter, aí sim, passar um produto, fazer uma limpeza, né? Até porque
uma troca de compressor, né? Mas se for para uma instalação nova, acho que o nitrogênio, a tubulação já vai estar limpinha, novinha ali, em folha, né? Eu acho que é bem prático, né? Mas aí vai depender de situação para situação. Né? Foi? Mais uma pergunta, ó. Cálculo de super e sub no momento da carga de fluido. É uma forma de evitar retorno de líquido? O subresfriamento e o... como ele perguntou? Superaquecimento e subresfriamento, né? Isso, o superaquecimento e o subresfriamento. Isso. Tanto o superaquecimento, né? E o subresfriamento, superaquecimento útil total, a gente precisa fazer o balanceamento na hora quando a gente estiver fazendo ali a carga do fluido refrigerante. Isso evita demais, né? Se a gente for pensar, até lá, na forma como nós vamos escolher a válvula de expansão, lá no curso Selector, já te tem um indicativo de qual deveria ser, ou qual próximo deve ser, então, superaquecimento, subresfriamento. Então, lá no curso Selector já tem até mesmo uma certa informação. Depois é só colocar em prática. Mas a gente precisa sim fazer, né? Até porque assim o sistema ele está vazio e a gente vai vai por líquido em massa, por massa, por balança, de acordo com que o compressor, né, ou o produto, a unidade, ela vai estar pedindo, mas é interessante a gente sempre fazer para que isso não retorne, né? A gente sempre precisa evitar o máximo possível. Lembrando, né, que lá no envelope do compressor a gente tem os limites do envelope. A gente precisa também saber que tem os limites operacionais. Então, superaquecimento, subresfriamento também está nesse meu nível. Vai evitar, sim, que retorne líquido, né? Que migre líquido para o compressor. Mas desde que eu saiba fazer direitinho, né? Tanto o superaquecimento, o útil total, como o subresfriamento. Evita demais. Tem mais alguma? Olha, tem bastante perguntas. Eu ia até falar Ei. que se a gente não conseguir responder todas aqui ao vivo, a gente manda as respostas depois. Ah, é porque tem bastante pergunta. Ah, que legal, hein? Ah, com base nas boas práticas de refrigeração, qual o prazo aproximado para realizar manutenções preventivas? Exemplo, a cada 90 dias ou 120? Isso pode variar, né? Isso pode variar, talvez, do próprio sistema que você vai estar operando ali. Não tem, assim, um prazo, né? O importante é que se faça a manutenção, né? O que não pode é deixar de fazer. Mas, Se for alguma, e aí vai alguma mais área do mais próprio... particulada, né? Mas é mais particulado, bater o local que, de repente, eu vou precisar fazer uma limpeza melhor do meu condensador, de repente pode ficar sujo, né? Pode ter, por exemplo, vai ter locais em que eu possa ter um pouco de oscilação elétrica na rede elétrica, então a gente vai precisar, de repente, diminuir um pouco mais esse tempo. São situações que podem ocorrer. Mas, assim, nessa pergunta aí, bem legal, o prazo, né? Aí vai depender muito do que você vai estar e onde esse produto vai estar, mas o mais importante é que a gente faça, não deixe passar aí uma boa manutenção. Certo. Tem mais uma pergunta. Estão perguntando aqui como saber se a bomba de vácuo está em dia e ter que trocar o óleo. Existem algumas Mas a técnicas, né, que a gente manutenção da consegue bomba de fazer. A vácuo. gente tem algumas técnicas que a gente consegue fazer, e até mesmo pela própria coloração, né, do próprio óleo da bomba, né? Então, se você for pegar assim, um óleo lacrado, você vai ver que tem uma coloração X, e depois, com o tempo, essa coloração ela vai se deteriorando, né? Então, há uma periodicidade que eu preciso fazer. Então, assim, o ideal é que a gente trabalhe aí numa certa periodicidade em relação aí ao óleo
E você, não adianta assim, como eu falei, você tem uma bomba excelente, mas não tem uma manutenção nela, então você não consegue fazer um vácuo ideal. Então, de tempo em tempo, é importante que a gente tenha, né, esse cuidado com a bomba de vácuo, que a gente consiga trocar o óleo, né, faça uma certa limpeza, né, e trate ela com carinho, porque é a bomba de vácuo que vai garantir que a gente tenha o nosso sistema aí certinho, né, em vácuo, né? Como sei pela tabela quantos microns para ter certeza que está estanque ou está sem umidade? Ah, legal, foi aquela tabela que eu mostrei, né? Aquela ali, ela é da GIZ e ela mostra ali exatamente o quanto a gente precisa alcançar. 500 microns é o necessário para que a gente possa ter aí quase que 99,9%, né? 0,1% lá embaixo é se porventura acontecer alguma coisa, mas o ideal é que a gente chegue aí a 500 microns, aí o ideal é que a gente consiga estabilizar, né? Que é o mais importante. Não adianta a gente chegar ao valor e não estabilizar. Então, chega e estabiliza para que a gente possa chegar no valor ideal. Depois, se vocês quiserem, né? Posso até compartilhar com vocês, não sei como a gente consegue fazer, mas depois eu poderia compartilhar com vocês essa tabelinha aí. Ela é muito legal. Então, Léo, quero agradecer a você e a todos que participaram desse webinar. São muitas perguntas, eu vou pegar todas essas perguntas aqui e vou responder a todos Olha que depois legal, hein? depois aqui da apresentação. As pessoas gostaram bastante, muito obrigada. E agora eu vou passar a Nada, eu que palavra para agradeço. a Bianca. Muito obrigada, Kedma. Muito obrigada, Léo. Obrigada, pessoal, que estava presente aqui hoje. Como vocês viram, né, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que é o suficiente para conseguir sanar muitas dúvidas e aprender muita coisa. Queria agradecer aí o Léo pela disponibilidade de estar aqui ensinando a gente hoje. Foi realmente assim um momento incrível. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês em alguns dias no YouTube da Danfoss e também vai chegar depois para vocês por e-mail a gravação on demand, que vocês vão poder acessar depois, tá bom? Então, espero que esse webinar tenha sido de grande valia para todos. E antes da gente se despedir, eu queria convidar vocês a seguir a gente em nossas redes sociais. Também os convidamos para se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês vão conseguir encontrar alguns de nossos webinars gravados, assim como cursos, treinamentos, lançamentos recentes e outras novidades. Em nosso site, se vocês escreverem Revista Solutions na barra de pesquisa, vocês também vão poder encontrar a nova edição, onde a gente coloca casos de êxito, aplicações de produtos e outras novidades relevantes. Em continuação, vocês podem apontar a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou caso vocês prefiram, podem também acessar o site digitando no navegador webinar.danfoss.com.br para se inscreverem gratuitamente sempre em todos os webinars que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato pelo serviço de atendimento ao cliente, que é o nosso saque. As perguntas que vocês enviaram, a Kedma vai responder. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre a Danfoss, é só enviar para a gente no saque, que toda a equipe vai responder com muito carinho e cuidado para vocês em tempo hábil, tá bom? Aproveito também a oportunidade para convidá-los a ouvirem o nosso podcast, Dribladores da Refrigeração, com o Mister e o Davigol. E novamente agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los em nossos próximos webinars. Até logo!